Taxa de crescimento do PIB. Os Estados Unidos têm uma economia capitalista mista que é abastecida por seus recursos naturais abundantes, uma infraestrutura bem estabelecida e pela alta produtividade. De acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o PIB dos Estados Unidos é de 14,4 trilhões de dólares e representa 24,4% do produto interno mundial no mercado de câmbio e cerca de 21% do produto interno mundial no PCC, paridade do poder de compra. O PIB dos Estados Unidos durante 2015, em termos de números, teve destaque com as importações que aumentaram 5%, os gastos residuais fixos que aumentaram 8,7% e os gastos com os consumidores que aumentaram 3,1%. Os principais motivos que influenciaram o PIB para aumentar 1,8% ao ano em 2015 foram o aumento significativo dos gastos dos consumidores, o aumento dos gastos residuais fixos e os gastos dos governos estaduais e locais. Entretanto, em 2016, o PIB dos Estados Unidos fechou o ano com uma queda de 4,3% nas exportações e um aumento de 2,5% dos gastos do consumidor e 3,1% dos investimentos empresariais na economia. O PIB per capita é o produto interno bruto dividido pela quantidade de habitantes no país. Esse indicador é a soma de todos os bens de um país e quanto maior for, mais demonstra o quanto esse país é desenvolvido economicamente. O PIB possui apenas uma consideração. É possível que o indicador aumente enquanto os cidadãos ficam mais pobres. Isso ocorre pois ele não considera o nível de desigualdade de renda das sociedades. A taxa de crescimento populacional é a variação percentual média anual no número de habitantes, resultante de um excedente ou déficit de nascimentos e óbitos, e o saldo de imigrantes que entram e saem de um país. A taxa de crescimento da população dos Estados Unidos se manteve a 0,78% no biênio 2015-2016, segundo os dados do Banco Mundial. O PIB per capita é um indicador muito utilizado na macroeconomia, que tem como objetivo a economia de um país, estado ou região. Para o cálculo do PIB é considerado apenas bens e serviços finais. O PIB per capita dos Estados Unidos em 2015 foi de 51.638,1 dólares, 910,3 dólares maior do que 2014, que foi de 50.727,8 dólares. Para ver a evolução do PIB per capita, é interessante olhar alguns anos atrás e comparar estes dados com os de 2006, quando o PIB dos Estados Unidos per capita foi de 49.575,4 dólares. Se compararmos com o PIB de outros países, os Estados Unidos estão muito bem no nível de vida de seus habitantes, como é classificada como a oitava no ranking do IDH feita pelo Banco Mundial em 2014. Assim, observa-se que no biênio de 2015-2016 houve um aumento do PIB e uma constante no crescimento populacional, consequentemente houve um aumento do PIB per capita. Na crise de 2008, os Estados Unidos tomaram um tombo, ergueram-se e voltaram a andar para frente, mas em 2015 o país estava transitando em uma pequena inflação de quase nada. Por isso, sendo assim, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu que seria melhor aumentar a taxa de inflação, tendo como meta chegar a 2%, porque, de acordo com eles, a economia não estava correndo ou não estava andando, por causa que a inflação estava muito pouca. E isso possibilitaria o movimento na economia, a inflação mediana e controlada. Já alertava o professor Paul Watt, da Universidade de Nova York. De acordo com ele, os Estados Unidos estão crescendo um pouco, o desemprego diminuiu, mas a inflação tão perto de zero sugere que existe alguma fraqueza na economia. E ainda Paul explica que a inflação baixa em 2%, ela seria favorável para os Estados Unidos em contrapartida da alta inflação, o que ocorre no Brasil. A inflação deu um salto em 2015 nos Estados Unidos e chegou a janeiro de 2016 em 1,3%, de acordo com o Índice de Preços dos Consumidores, o IPC.
tendo o aumento em IPC sendo mais alto desde 2014. Desde o segundo semestre de 2016, a inflação dos Estados Unidos acelerou e se aproximou da meta de 2% estabelecida pelo Banco Central. Os preços da energia subiram 1,5% em dezembro, o que elevou o aumento acumulado em 2016 para 5,4%, enquanto os alimentos se mantiveram estáveis durante 6 meses e fecharam o ano com a deflação de 0,2%. E em dezembro do mesmo ano, em 2016, após a última reunião de política monetária do ano, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, previu uma inflação de 1,5% para o ano, contra os 1,3% já registrados em setembro. A inflação terminou o ano de 2016 com 2,1%, sendo assim, cumprindo a meta exigida pelo Banco Central. A taxa de juros dos Estados Unidos se manteve fixa durante muitos anos e no período que a gente analisa, 2005 a 2016, foram amplamente noticiadas variações nas taxas de juros que não variavam por muito tempo. No período sobre o qual propõe-se análise, a taxa de juros passou por 2 aumentos, de 0,25% para 0,5% e de 0,5% para 0,75%. Em dezembro de 2015 e dezembro de 2016, respectivamente. A taxa de juros é um indicador controlado e determinado pelo Federal Reserve System, ou simplesmente Fed, que é para os Estados Unidos o que é o Banco Central para o Brasil. Né? A taxa de juros teve, desde 2009 até o final de 2015, o valor definido pelo Fed de 0,25%, baixíssimo e o menor valor da história, inclusive. Da história da economia dos Estados Unidos. O destaque a esse ano, 2019, é importante porque a razão dos baixos valores da taxa de juros é consequência da quebra da economia na grande recessão de 2008, a maior crise do capitalismo desde a crise de 29. O corte na taxa de juros, a qual sofreram vários cortes depois do início da crise, quando valia no princípio o valor de 5,25%, foi uma medida com vista a incentivar o consumo e propiciar crescimento econômico para suplantar a recessão. Os motivos para os ajustes de 2015 e 2016 são dados pelo próprio Fed. A economia já dava sinais de estar novamente estável, o que torna possível e necessário o aumento das taxas de juros, como a própria presidente do Fed, Janet Yellen, afirma em várias entrevistas que ela concedeu em ambos os aumentos. Devido à constante queda nos índices de desemprego, que se aproximam cada vez mais de zero, a percepção do Fed é de que a economia dos Estados Unidos chega ao seu potencial máximo de crescimento econômico. As taxas de juros precisam, desse modo, aumentar para evitar problemas econômicos, como, por exemplo, um aumento descontrolado da inflação, que é prejudicial à economia, prejudicial à moeda nacional. O Fed preveu aumentos graduais a serem executados a partir de então, a partir de 2015. Aliás, em 2016, a expectativa era de se aumentar 4 vezes a taxa de juros. Contratempos econômicos, porém, ocorreram, como, por exemplo, a queda no preço do petróleo, sendo os Estados Unidos o maior produtor desse recurso até então. Esses contratempos acabaram frustrando a previsão de 4 aumentos para apenas um, como a gente explicou em dezembro de 2016. Os aumentos das taxas de juros são sinais de que o Fed está satisfeito com o andamento da economia norte-americana. Nos últimos 30 anos, as dívidas públicas cresceram disparadamente com a passagem dos chefes de Estado. No início de 2016, o Ministério das Finanças divulgou que as dívidas públicas dos Estados Unidos ultrapassaram 19 trilhões de dólares, proporcional a 104,17% do PIB americano. Um fator que influencia a dívida interna do país é os créditos pela formação de estudantes, que tem sido pesado desde 2014. Atualmente é responsável por 1,25 trilhões de dólares, onde 11,5% desses créditos estão em estado de falência. Isto significa que cada 10º crédito para a formação dos Estados Unidos está atrasado pelo menos 60 dias. A dívida está garantida, mas não está garantido um emprego para conseguir pagá-la.
por causa da diminuição de vagas ofertadas pelo mercado de trabalho, segundo Steve Miller, pelo menos 102 milhões de pessoas ou deixaram o mercado de trabalho ou estão desempregadas. Outro fator interno é o financiamento de ações militares. O país lidera o ranking de maiores orçamentos militares com valor de 596 bilhões em 2016, o que equivale a 15,4% do orçamento total governamental. Em 2013, os gastos eram de 650 bilhões, superando o somatório dos 8 primeiros países do ranking. No entanto, as dívidas externas em 2016 representam 43% das dívidas públicas americanas. Só a China e o Japão juntos representam 37%. Entre 2015 e 2016, a China possuía 1,27 trilhões em títulos do Tesouro norte-americano, seguida pelo Japão com 1,13 trilhões. Apesar dos altos percentuais, os Estados Unidos possuem uma moeda própria, com a circulação em nível mundial. Essa valorização permite a emissão do papel para financiar suas dívidas.